A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que me ouvem. Abram as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8 e o versículo de número 29. Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui para compartilhar a santa, viva e poderosa palavra de Deus. Que o Espírito Santo fale conosco hoje de uma forma especial, profunda e transformadora. Vamos começar com uma breve oração para estarmos apresentando esta palavra ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz. Pedimos agora que o Senhor abra os nossos corações para que esta palavra entre como uma semente boa, que caia em terra fértil e produza frutos que permaneçam. Arranca de nós toda dureza, toda frieza espiritual, todo impedimento, que essa palavra não fique só no ouvido, mas desça para o coração e transforme a nossa maneira de viver. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é um coração igual ao coração de Jesus. E o nosso texto básico para esta mensagem está em Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. E está escrito assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Um coração igual ao de Jesus. Meus irmãos, você já parou e se perguntou como é ter um coração como o de Jesus? O coração de Jesus, primeiramente, é um coração que perdoa. Em Lucas capítulo 23, verso 34, está escrito: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje, meus irmãos, o Espírito Santo nos convida a mergulhar profundamente na essência do coração de Cristo. Um coração que perdoa, e não é qualquer perdão. É um perdão que nasce no meio da dor, que floresce no solo da injustiça, que se manifesta mesmo quando tudo em volta grita por vingança. É o perdão que revela o céu aqui na terra. Imagine comigo o cenário lá do Calvário. Imagine comigo. O Filho de Deus, o Santo, o Justo, está pendurado entre dois ladrões. Está pendurado onde? Entre dois ladrões. Seu corpo está dilacerado, suas mãos e pés perfurados, sua cabeça tem uma coroa de espinhos. Ele foi traído por um amigo, negado por outro, abandonado por muitos, e mesmo assim ele olha para os seus algozes. Homens que cuspiram nele, zombaram dele, o açoitaram sem nenhuma misericórdia. E diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, meus irmãos, que tipo de amor é esse? Que tipo de coração é esse? Isso não é humano.
Isso é divino. Esse é o coração de Jesus. E é esse coração que o Pai quer formar em cada um de nós. O perdão não é um acessório da fé cristã. Ele é a raiz. Ele é o fundamento. Sem perdão, não há cruz. Sem cruz, não há salvação. Sem salvação, não há vida eterna. Jesus não apenas ensinou sobre perdão, ele viveu o perdão, ele encarnou o perdão, ele tornou o sacrifício que nos permite ser perdoados e por isso nos chama a perdoar. Vejam Mateus capítulo 6 e versículo 14 e também o 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Veja, igreja, o perdão que recebemos está diretamente ligado ao perdão que oferecemos. Deus não quer que sejamos recipientes estagnados da graça. Ele quer que sejamos canais vivos. Ele quer que o perdão que recebemos flua para os outros. Perdoar, meus irmãos, é sobrenatural. Perdoar não é fácil, não é natural. O natural é guardar mágoa, o natural é alimentar rancor, o natural é querer justiça com as próprias mãos. Mas o coração de Jesus nos chama para o sobrenatural. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Imagine alguém que te traiu, que te humilhou, que te feriu profundamente. E agora, Deus te chama para liberar o perdão para essa pessoa. Isso dói. Isso exige renúncia. Isso exige quebrantamento. Mas é nesse lugar que o Espírito Santo opera milagres. Efésios, capítulo 4, versículo de número 32, está escrito assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você foi perdoado. Você não perdoa porque é fácil. Você perdoa porque é divino. Meu irmão, minha irmã, o perdão liberta. Sim. Enquanto você não perdoa, você está preso. Preso ao passado, preso à dor, preso a lembranças. Mas quando você perdoa, você se liberta, você respira, você vive. Imagina uma prisão invisível. As grades são feitas de mágoa. O cadeado é o rancor e você está lá dentro, revivendo a dor, remoendo a injustiça. Mas o Espírito Santo vem com a chave do perdão e diz: libera, solta, sai dessa cela. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Está escrito assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. A mágoa, meus irmãos, ela contamina.
O rancor, ele corrói, mas o perdão cura, o perdão restaura, o perdão, ele traz a paz. Perdoar não é esquecer. Claro que não. É escolher. Muitos dizem, eu não consigo esquecer. Mas Deus, ele não te pede para esquecer. Ele te pede para escolher. Escolher o quê, professor Carlos? Escolher não alimentar a dor. Escolher não reviver a ferida. Escolher não deixar que o passado defina o presente. Colossenses capítulo 3 e versículo 13 está escrito assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoar, meus irmãos, perdoar é uma decisão, é um ato de fé, é um passo em direção à cura. É quando você dá esse passo, o céu se move. Jesus é o modelo. Ele sempre foi, ele é, ele sempre será o nosso modelo. Jesus não perdoou apenas na cruz. Ele perdoou a mulher adúltera, ele perdoou a Pedro, que o negou, ele perdoou os discípulos que o abandonaram, ele perdoou aos que zombaram dele. João, capítulo 8 e versículo 11, está escrito: e disse-lhes Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peque mais. Ele não apenas liberta, ele restaura, ele não apenas apaga o passado, ele escreve um novo futuro. Imagine uma mulher que foi abusada na infância. Ela cresceu com dor, com raiva, com revolta, mas um dia esta mulher encontrou Jesus. E o Espírito Santo começa a tocar em áreas profundas. Ela chora, ela libera perdão e ela finalmente é curada. Imagine um homem traído por sua esposa. Ele pensa em vingança. Ele pensa em desistir. Mas Deus o visita e ele escolhe perdoar. E o casamento é restaurado. O perdão é uma arma poderosa. Ele quebra a maldição, ele destrói fortaleza, ele abre portas para o milagre. Hoje, meus irmãos, vivemos em uma geração ferida, gente magoada, gente ressentida, gente que carrega traumas como se fossem medalhas. Mas Deus está levantando uma geração com um coração de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está levantando essa geração. Crentes que perdoam sem guardar rancor. Crentes que abraçam mesmo quando foram rejeitados. Crentes que amam mesmo quando foram feridos. Você quer fazer parte desta geração, meu irmão, minha irmã? Você quer fazer parte dessa geração? Se você quer, então clame, peça, se entregue. Você quer ter um coração que perdoa como o coração de Jesus? Se você quer ter esse coração, então diga agora com fé e quebrantamento. Ore juntamente comigo. Senhor, ensina-me a perdoar como tu perdoas. Tira de mim toda mágoa, todo rancor, toda dor. Faz em mim um coração novo, cheio de graça, cheio de amor. Ezequiel, capítulo 36,
versículo 26 está escrito: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, hoje é dia de transformação. Receba o coração de Jesus, viva como ele viveu, ame como ele amou, perdoa como ele perdoou. Aleluias, glórias a Deus. Um coração que serve. Meus irmãos, o coração de Jesus também é um coração que, além de perdoar, é um coração que serve. Mateus capítulo 20, versículo de número 28, está escrito: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, veio ao mundo com uma missão que contrariava todas as expectativas humanas. Enquanto os reis terrenos exigem honra, servidão e privilégios, Jesus veio para servir. Ele não apenas falou sobre serviço, ele viveu o serviço. Lavou os pés, tocou os marginalizados, curou os doentes, alimentou multidões e, acima de tudo, entregou a sua vida. Essa passagem de Mateus, capítulo 20, versículo 28, é um divisor de águas. Ela revela o coração do Salvador, humilde, sacrificial, voltado para o outro. E se fomos chamados para ser como ele, então precisamos urgentemente entender e viver esse chamado ao nosso serviço. Em João, capítulo 13, versículo 4 e 5, está escrito: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Imagina, meus irmãos, o cenário: o mestre, o Senhor, o santo, ajoelhado diante de homens falhos, lavando os seus pés. Isso era tarefa de escravos, mas Jesus, em um ato de amor e humildade, nos ensina que grandeza no reino de Deus não está em subir, mas em descer. Meu irmão, minha irmã, você está disposto a se ajoelhar para servir? Está pronto para se sujar pelas almas? Ou está esperando aplausos e reconhecimento? Meu irmão, minha irmã, veja bem, igreja. Jesus tocou em leprosos. Marcos capítulo 1, versículo 41, está escrito: Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero, fica limpo. Na cultura judaica, tocar um leproso era algo impensável. Era se tornar impuro. Mas Jesus não se preocupava com reputação. Ele se preocupava com a restauração. Ele se preocupava em tocar aqueles que eram considerados intocáveis. Ele abraçava os rejeitados. Quem são os leprosos aqui da igreja, da sua comunidade, do seu bairro? Você tem coragem de se aproximar dos excluídos? Ou prefere manter a sua, entre aspas, pureza, longe da dor do outro? Jesus, ele assentou com pecadores.
Lucas capítulo 5, versículo 30 está escrito: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus não evitava os pecadores, ele os atraía. Ele não se escondia dos perdidos, ele os buscava. Enquanto os religiosos se escandalizavam, Jesus, ele se aproximava, porque o serviço começa com presença, e presença gera transformação. Você está presente na vida dos que mais precisam? Responda para você mesmo. Ou sua fé se resume em dias de culto e conferência? É outra pergunta. Jesus se humilhou. Filipenses capítulo 2 e versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus não apenas serviu, ele se fez servo. Ele abriu mão da glória, da majestade, da adoração celestial para viver como homem. Sofrer como homem. Morrer como homem. Isto, meus irmãos, é um serviço radical. Isso é o próprio amor encarnado aqui na terra. Você está disposto a abrir mão do seu status para servir? Ou quer servir sem perder o seu conforto? Servir no anonimato. Meus irmãos, servir no anonimato é o teste do coração. Hoje, muitos querem o púlpito, o microfone, o Instagram cheio de seguidores. Mas poucos querem limpar a igreja, visitar o enfermo, abraçar os excluídos. Poucos querem servir aonde ninguém está vendo, aonde ninguém vê. Mateus capítulo 6 e versículo 4 está escrito: E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. O verdadeiro servo não precisa de palco. Ele precisa de propósito. Ele não serve por vaidade, ele serve por vocação. Você serve, meus irmãos, quando ninguém está olhando? Ou só se movimenta quando está em plateia? São muitas perguntas para serem respondidas aqui. Servir, meus irmãos, é amar. O coração de Jesus é um coração apaixonado. Em João capítulo 15, versículo 13, está escrito: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Servir é a expressão máxima do amor. Jesus não apenas falou de amor, ele demonstrou amor. E serviço é a linguagem do céu, é o idioma dos redimidos, é o som que agrada o coração de Deus. Servir é guerra espiritual. Sim, o inimigo, ele odeia servo. Você sabia disso? O inimigo, ele odeia servos. O diabo, ele não teme os títulos, mas ele teme quem é servo. Porque o servo, meus irmãos, o servo é perigoso. Ele não se corrompe com vaidade. Ele não se vende por posição. Ele serve por convicção. E onde há serviço, há a presença de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Servir é ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 6 e versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que possamos encarregar-nos deste serviço.
Até para servir às mesas, os apóstolos exigiam homens cheios do Espírito Santo. Porque o serviço não é menor, ele é essencial. E quem serve com unção transforma o ambiente. Você quer esse coração, meus irmãos? Então diga com fé, ore comigo, Senhor, ensina-me a servir como tu serviste. Dai-me um coração humilde, apaixonado, sacrificial. Que eu não busque aplausos, mas almas. Que eu não deseje posição, mas propósito. Que eu não viva para ser servido, mas para servir. Em nome de Jesus. Aleluias! Glórias a Deus! Meus irmãos, o coração de Jesus também é um coração cheio de compaixão. Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque estavam cansados e dispersos, como ovelhas que não têm pastor. Que palavra viva e penetrante! Jesus não apenas via, ele sentia, ele não apenas observava, ele se movia. Ele não era indiferente à dor, à miséria, à solidão. Ele era movido por íntima compaixão. Imagine comigo, Jesus caminhando pelas ruas empoeiradas da Galileia. Ele vê uma multidão, gente cansada, gente ferida, gente perdida. E o que brota no coração dele? Compaixão. Não julgamento, não desprezo, mas compaixão. O que é compaixão? Vamos entender. Compaixão, meus irmãos, não é pena. Pena olha de longe. Compaixão se aproxima. Pena observa. Compaixão age. Pena diz, coitado. Compaixão diz, eu vou ajudar. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 33, está escrito: mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O bom samaritano não apenas viu o homem caído, ele se aproximou, cuidou das feridas, pagou a hospedagem. Isso é compaixão. Isso é o coração de Jesus Cristo em ação. Jesus, meus irmãos, ele se compadece daqueles que são mais fracos. Veja o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Jesus não ignorava os doentes, ele não evitava os fracos, ele se aproximava, ele tocava, ele curava, porque a compaixão dele era ativa, poderosa, transformadora. Jesus, meus irmãos, ele chora com aqueles que choram. Veja um episódio ali em João 11:35, onde está escrito: Jesus chorou. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus não apenas ressuscitou, mas ele chorou. Ele sentiu a dor de Marta e de Maria, ele se comoveu com o luto. Isso é compaixão, isso é empatia divina. Meus irmãos, Jesus, ele era alguém que vê além da aparência. Lucas, capítulo 7, versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Estamos falando da viúva de Naim. A viúva de Naim estava em um cortejo fúnebre.
Jesus poderia ter passado direto, mas ele viu a dor dela, ele sentiu. Ele parou tudo, ele ressuscitou o filho, porque a compaixão de Jesus interrompe agendas. Sem compaixão, o ministério se torna mecânico. Sem compaixão, a pregação se torna fria. Sem compaixão, a igreja se torna um clube. Mas com compaixão, tudo muda. Marcos capítulo 6, versículo 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A compaixão de Jesus o levou a ensinar, a curar, a alimentar. Ela era o combustível do seu ministério. Hoje, meus irmãos, vivemos uma geração fria. Gente que passa por cima da dor alheia. Gente que diz, não é problema meu. Mas quem tem o coração de Jesus se importa. Ele para, ele ouve, ele ajuda. Veja Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você quer este coração? Então diga com fé: Senhor, coloque em mim a tua compaixão, que eu não seja indiferente à dor do outro, que eu não viva para mim mesmo, que eu sinta como tu sentes, que eu ame como tu amas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, o coração de Jesus é um coração obediente até o fim. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluias! Glórias a Deus! Que versículo poderoso! Que revelação profunda! Jesus, o Filho de Deus, não apenas veio à terra, ele se humilhou, ele se fez servo, e mais do que isso, ele obedeceu até o fim, até a cruz, até a dor, até o abandono, até a morte. O que é obediência verdadeira? Obediência não é apenas fazer o que é mandado, é fazer mesmo quando custa, mesmo quando dói, mesmo quando não se entende. Jesus não negociava com a vontade do Pai. Ele não dizia, Pai, será que tem outro jeito? Ele dizia, seja feita a tua vontade. Oh, glórias a Deus, aleluias. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Esta é a oração que define um coração obediente, um coração que não busca conforto, mas propósito, um coração que não busca aplauso, mas obediência. Obediência na dor. Jesus, meus irmãos, ele sabia o que o esperava. Ele sabia da cruz, sabia da coroa de espinhos, sabia da traição, sabia da solidão. E mesmo assim, ele foi. Ele não fugiu, ele não escondeu, ele obedeceu. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho,
aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A dor foi a escola da obediência. O sofrimento foi o caminho da submissão. Jesus passou por tudo isso por amor a nós, por fidelidade ao Pai. Uma obediência sem questionar. Quantas vezes Deus nos pede algo e nós relutamos? Será que é mesmo Deus? Será que não tem outro jeito? Será que isso não é exagero? Mas quem tem o coração de Jesus obedece sem questionar. Ele confia, ele se entrega. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 2 e versículo 3, está escrito: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. E levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e nós conhecemos a história. Abraão não discutiu, ele não adiou, ele obedeceu. Porque a obediência verdadeira é imediata, é completa, é sem reservas. Obediência em humildade. Jesus se humilhou, ele não se exaltou, ele não buscou glória própria, ele se fez servo, ele lavou os pés, ele serviu, porque a obediência começa na humildade. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14 e 15, nós vemos: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Obedecer, meus irmãos, é reconhecer que não somos dono de nós mesmos, que pertencemos ao Senhor, que vivemos para cumprir a sua vontade. A obediência, ela é um estilo de vida. É isso que precisamos entender. Jesus não obedeceu apenas na cruz. Ele obedeceu todos os dias, desde o nascimento até a ressurreição. Ele obedecia nas palavras, nas atitudes, nas decisões. A obediência para Jesus era o seu estilo de vida. João capítulo 4, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Para Jesus, obedecer era tão essencial quanto comer. Era vital, era prioridade, era tudo. Aleluias, glórias a Deus. Obediência, meus irmãos, transforma. A obediência de Jesus mudou a história. Ela abriu o caminho da salvação. Ela derrotou o pecado. Ela venceu a morte. Porque quando obedecemos, o céu se move. Milagres acontecem. Coração são tocados. Romanos capítulo 5 e versículo 19 está escrito: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluias! Glórias a Deus! A obediência de um homem, Jesus, trouxe justiça para todos. Que poder há na obediência? Hoje, muitos querem seguir Jesus, mas sem a cruz, sem renúncia, sem obediência. Mas o verdadeiro discípulo diz: Senhor, ensina-me a obedecer como tu obedeceste. Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Obedecer é negar a si mesmo, é tomar a cruz, é seguir Jesus, mesmo quando o caminho ele é estreito.
Meus irmãos, para finalizar, o nosso último tópico é um coração cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 está escrito: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, Jesus não vivia pela força humana. Ele não dependia de estratégias terrenas. Ele não agia por impulso ou por emoção. Ele era guiado, capacitado e sustentado pelo Espírito Santo. O que significa estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é apenas ter experiências espirituais. É viver em comunhão constante com Deus. É ser guiado, moldado e capacitado por Ele. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, escolheu viver cheio do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 10 e o versículo de número 38, nós podemos ler: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção do Espírito Santo era a fonte da autoridade de Jesus. Era o segredo do seu ministério, era o combustível de sua missão. Em Lucas, capítulo 4, versículo 1, nos mostra algo surpreendente. O Espírito levou Jesus ao deserto, não para conforto, mas para confronto. Não para festa, mas para batalha. Porque quem é cheio do Espírito não foge da luta, enfrenta com fé. Vamos ler Mateus 4:1. Lá está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto, meus irmãos, não é sinal de abandono, é lugar de preparação. É onde o caráter é forjado, onde a obediência é testada, onde a intimidade com Deus ela é aprofundada. O coração de Jesus, meus irmãos, o coração cheio do Espírito Santo, é um coração que tem poder. Depois do deserto, Jesus voltou em poder. Ele não saiu enfraquecido, ele saiu fortalecido. Porque quem passa pelo deserto cheio do Espírito Santo, sai com autoridade. Veja Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. A virtude do Espírito transforma o ordinário em extraordinário. Ela dá poder para curar, libertar, ensinar, transformar. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é para toda a igreja, ele é para todos nós. Jesus prometeu o Espírito Santo para todos os que creem. Não é o privilégio de alguns, é promessa para todos. Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Você pode ser cheio, você pode ser guiado, você pode viver uma vida sobrenatural. Aí você me pergunta, mas como ser cheio do Espírito Santo? Como, professor Carlos? Meus irmãos, aí eu te respondo, primeiramente, deseje com intensidade, porque Deus, ele enche quem tem sede. Ore com fervor, pois a oração
ela tem o poder de abrir os céus para você. Obedeça à palavra, porque a santidade, ela atrai o Espírito Santo. Busque comunhão. O Espírito, ele se move onde há unidade. Seja sensível. Aprenda a ouvir, a seguir a direção dele. E você será cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Não é uma sugestão, é um mandamento, é uma necessidade, é um estilo de vida. Hoje, muitos vivem pela força do braço. Tentam vencer na carne. Mas quem tem o coração de Jesus vive cheio do Espírito Santo. Ele ora, ele jejua, ele escuta, ele obedece. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você quer este coração, meu irmão, minha irmã? Então diga com fé. Ore comigo, pois esta é a nossa última oração, já estou encerrando. Senhor, enche-me com teu Espírito, que eu não viva pela força humana, que eu seja guiado, capacitado e transformado por ti, que o teu Espírito seja o meu conselheiro, o meu amigo, meu fogo, é o meu clamor, é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus irmãos, que esta palavra, ela permaneça em seus corações, que ela permaneça em vossos corações. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.